Bom, pessoal, aqui é a Jerônima. Hoje eu vou trazer um exemplo aqui para falar sobre boas práticas de criação de métodos em Java. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui uma classe pedido, que ela tem alguns métodos, e aí eu vou estar trazendo alguns exemplos aqui falando sobre. O primeiro ponto que eu acho importante a gente considerar é a questão da visibilidade dos métodos. Nós temos 4 tipos de visibilidade no Java, que são os métodos públicos, podem ser acessados por qualquer um que instanciar aquela classe. Temos os métodos privados, que só podem ser acessados dentro da própria classe. Temos os métodos package private, que eles só podem ser utilizados no mesmo pacote. E eles também são o padrão default, ou seja, quando eu tiro o acesso de um modificador de visibilidade, se eu tirar aqui, ele vai estar no modo default, que é o package private, só pode ser visualizado dentro daquele pacote. Então, se eu tiver outras classes aqui de outros pacotes, aqui eu só tenho um pacote, mas se eu tiver outras classes de outros pacotes, ele não vai poder ser utilizado aquele método. Ele só pode ser utilizado por classes que tiver no mesmo pacote daquela classe. E também temos os métodos protected, que eles seguem essa mesma linha, só podem ser visualizados dentro do mesmo pacote ou por classes filhas, subclasses daquela classe também podem. Bom, então é importante a gente pensar nessa questão da visibilidade no seguinte sentido: faz sentido a gente ter todos os nossos métodos públicos ou qualquer outro tipo de visibilidade? Faz sentido? Então, é um ponto que a gente tem que considerar na hora de criar esses métodos, não deixar ali tudo público, né? Porque tem coisas que realmente ela só tem que ser utilizada dentro daquela classe. Então, a gente tem que pensar nessa questão quando for criar os métodos, né? Faz sentido eu expor esse método de fora para qualquer um que for utilizar aquela classe poder acessar aquele método ali de fora dela, né? Um ponto a se pensar. Uma outra questão, aqui por exemplo eu trouxe aqui alguns métodos públicos e também alguns métodos privados. E aí a gente entra numa outra questão também, que são o reaproveitamento dos métodos. Esses métodos privados, eles são usados geralmente em métodos auxiliares, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um método criar novo pedido e tenho um método gerar número pedido específico. Só um exemplo, tá? E aí, esses dois, eles vão de formas diferentes, mas eles vão utilizar o mesmo, vão fazer a mesma coisa ali, eles vão gerar um pedido, vão criar um pedido. Só que a diferença é que esse aqui, gerar número pedido específico, ele vai fazer outras operações a mais, vamos dizer assim, mas os dois vão gerar um pedido. Então, faz sentido eu repetir esse código de gerar pedido nesses dois métodos? Ou eu posso extrair isso para um método privado, como eu fiz aqui, e chamar esse método privado aqui de dentro desses dois métodos aqui, ó. Esses dois métodos estão chamando o método gerar número pedido. Então, esse gerar número pedido, ele é um método que ele vai ficar privado, vai ser acessado somente dentro dessa classe. Então, quem for chamar os métodos não vai chamar gerar número pedido, vai chamar ou criar novo pedido ou gerar número pedido específico. E aí, aqui dentro da classe, ela vai utilizar esse método privado, que só ela tem acesso, porque só ela precisa saber desse método. E ao mesmo tempo, já vai reaproveitar o código. Em vez de eu ter esse código aqui repetido nesses dois métodos, eu criei esse método auxiliar aqui para juntar essa funcionalidade. Outros métodos, por exemplo, cancelar, também faz sentido eu deixar ele como público, porque é uma operação que precisa ser chamada de fora da classe. E também trouxe aqui um exemplo do método estático, que é um ponto a gente se pensar também. Faz sentido ter um método alguns métodos que a gente vai precisar utilizar só aquele método ali daquela classe. Não especificamente quando eu for utilizar, eu vou precisar usar toda a classe. Então, talvez, nesse tipo de situação, faça sentido eu utilizar um método estático. Que o método estático, eu vou poder chamar diretamente esse método. Eu não vou precisar dar um new na classe para poder chamar aquele método ali. De fora da classe, eu vou poder chamar o nome da classe, que é pedido, e vou fazer a chamada aqui de calcular desconto. Então, alguns métodos, se a gente não for precisar de usar tudo ali daquela classe, talvez faça sentido eu deixar esse método como estático, porque aí eu já posso chamar ele diretamente.
E aqui também eu trouxe um exemplo de um método aqui protected, né, que é o que eu falei, que só vai poder ser utilizado ali nas classes do mesmo pacote. Também tem uma questão aqui das exceções, dos tratamentos de exceções. É uma boa prática também a gente pensar se aquele método ele pode lançar uma exceção, né? Se eu tenho, por exemplo, uma operação que acessa um banco de dados, grava um registro, alguma coisa que eu vou, ou talvez alguma coisa que eu vou buscar no banco, que pode ser que aquele valor não me retorne do jeito que eu preciso, que pode ser que aquilo ali lance uma exceção, é uma boa prática também a gente fazer o tratamento dessas exceções, como, por exemplo, esse método aqui, realizar pagamento. Esse aqui é só um exemplo, talvez numa implementação real esse método nem ficaria aqui, mas onde ele for chamado, né, onde for utilizar métodos que podem lançar exceções, é uma boa prática também a gente fazer o tratamento, lançar uma exceção ali que traga mais visibilidade do porquê que aquilo ali ocorreu, né? Então é uma boa prática também a gente pensar nessa questão do tratamento de exceções. Bom, e tem a questão também da nomenclatura dos métodos, né? Aqui eu trouxe um exemplo aqui de um método com nome um pouquinho maior, por exemplo, adicionar item ao pedido em aberto. E aqui embaixo já está aqui só adicionar item. Às vezes a gente quer deixar as coisas mais explícitas e acaba também colocando nomes grandes demais. Então, e aí não é bom a gente deixar ali o mais simples possível, né? Mais simples, mais concisos e que ao mesmo tempo tenham um sentido, mas que não precisa ser um nome extenso demais. E também que não seja um nome que não descreve, que sabe, um nome que não tenha muito a ver, né? Precisa ser claro naquilo que ele faz, mas sem ser muito extenso. Por exemplo, esse método que faz alguma coisa não seria uma boa prática, tá? Isso aqui eu trouxe só como exemplo mesmo, mas aqui ele teria que ter um nome real do que ele faz. Mas aqui é porque eu quis trazer um outro exemplo da questão dos parâmetros do método, que é um ponto muito importante. Por exemplo, se eu tenho um método ali que tem vários parâmetros do mesmo tipo, isso pode me causar problemas. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 parâmetros aqui que são do tipo int. Quando eu for chamar esse método, vamos supor que eu troque a ordem. Na hora que eu for criar aquela classe, que eu for chamar esse método que faz alguma coisa, o número que era para vir aqui como segundo número, eu coloco como primeiro e vice-versa. O compilador, ele não vai enxergar erro nenhum, porque todos são do mesmo tipo int. Eu declarei 3 parâmetros int, para ele vai achar que está tudo ok. Mas na hora que eu for executar aquele código, é que eu vou ver que não tá, porque eu troquei a ordem dos parâmetros. E por que eu troquei? Porque tem vários parâmetros que são do mesmo tipo. Então aqui eu trouxe o exemplo de int, mas poderia ser string também, que acontece bastante. E aqui embaixo já está ele um pouco mudado. Aqui eu deixei esse aqui como int, e os 2 aqui eu trouxe de outros tipos, por exemplo, big decimal, double. Então, na hora que eu for chamar esse método agora desse jeito que ele está aqui, se eu trocar a ordem, aí o compilador já vai me falar. Porque, por exemplo, se eu colocar aqui o valor, eu colocar em primeiro, na hora que eu for chamar o método, eu colocar um int, ou quer dizer, eu colocar um big decimal, ele vai falar, olha, ele vai dar um erro, né, e vai avisar que eu tinha que ter passado um valor inteiro. Então, é uma questão também para a gente se atentar na ordem de parâmetros e até mesmo na quantidade. Aqui só tem 3, tá ok, mas às vezes um método ali que tem 4, 5, 6 parâmetros, é um indicativo daquele método tá fazendo coisas demais, né? Pode acabar ficando muito complexo. Então, é um ponto a gente se pensar também em deixar os métodos mais simples, com menos responsabilidade. Uma questão também que a gente pode ver é a quantidade de linhas que tem naquele método. Às vezes é necessário, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes a gente pode quebrar aquilo ali em métodos menores. Então, se o método tem muitas linhas, tem muitos parâmetros, pode ser um indicativo que ele está fazendo coisas demais. E aí talvez faça mais sentido a gente dividir em métodos menores e até mesmo criar métodos auxiliares, como foi esse exemplo aqui, que isso também favorece o reaproveitamento e vai favorecer na hora de você dar manutenção naquele código.
né? Você ter métodos menores, mais simples, mais objetivos, nomes mais declarativos, né? Não colocar coisas demais ou funções demais naquele método. Se aquele método está fazendo muita coisa, na hora que você for dar manutenção, pode ser que uma coisinha ali que você mudar vai afetar outros pontos. Então, deixar ele mais simples e com menos responsabilidade também ajuda muito na manutenabilidade daquele código. E é isso, espero que tenham gostado. Até mais!